Como cuidar de ovelhas? Fornecendo um ambiente certo. Forneça abrigo durante todo o ano. Suas ovelhas precisam de um abrigo que as proteja de todos os elementos durante todo o ano. Esses elementos incluem sol, o vento e a chuva. Embora o celeiro seja ótimo, não é necessário uma estrutura de 3 lados, funciona tão bem quanto. A coisa boa de ter um celeiro com baias é que você pode separar as ovelhas doentes ou grávidas do resto do rebanho. Uma área sombreada é uma boa ideia para que os animais possam ficar lá fora no clima quente, mas tenha um lugar fresco para pastar. Isto pode ser qualquer coisa de uma saliência do celeiro em um aglomerado de árvores. Dê a elas palhas para servir na cama. O quanto tempo, o quanto vai depender de quanto tempo as ovelhas passarão em seu abrigo. Para clima mais frio, é melhor dar-lhe uma boa cama e expressa de feno. Isso vai mantê-las lá limpas e quentes. Não use seragem, pois ela vai estragar a lã e também não é muito absorvente. Algumas pessoas consideram âmparas de pinho melhor do que o feno por causa de sua absorvência, mas isso depende só da sua preferência. As âmparas se agarram e palejam de uma ovelha, o que pode tornar a tosa mais difícil. Você pode pulverizar PDZ em cada balhe sob a salência do lado de fora, uma vez por mês para neutralizar a urina. Certifique-se de que o seu pasto suporte o número de ovelhas que você escolhe. Elas passarão cerca de 7 horas por dia pastando. Cerca de 8 hectares de pasto são necessários para 6 ovelhas. A área exata necessária vai depender do clima e da condição do pasto. Uma boa regra de ouro é que uma pastagem que suporta um animal de pasto grande, como uma vaca, deve sustentar cerca de 6 ou 7 ovelhas comerciais. O tamanho do pasto varia com base na localidade, no clima, na manutenção, do tipo de plantio e na precipitação. Por exemplo, condições secas e rochosas precisarão de mais pastagem para fornecer mais grama. Mantenha um fluxo de ar em movimento. Instale um ventilador e abra as portas do abrigo. Isto é especialmente importante se você viver em um clima mais quente ou tem verões quentes. Deve haver fluxo de ar durante todo o ano, mesmo no tempo mais frio, embora não necessariamente seja ligar o ventilador no inverno. Um ventilador e as portas abertas vão esfriar o abrigo em dias quentes, bem como manter as moscas longe das ovelhas. Coloque cercas. Elas são muito importantes para manter as ovelhas dentro e os predadores fora. Uma cerca de 1,5 m de altura deve ser suficiente para manter as ovelhas no pasto. Cercas mais elevadas são necessárias para afastar predadores. Tenha um painel portátil para separar as ovelhas doentes, especialmente se você tiver baias. Você precisará manter essas ovelhas longe das saudáveis. Eletrifique sua cerca. Mesmo com a cerca alta de 2 metros, predadores podem cavar sob ela e atacar suas ovelhas. Eletrificar suas ovelhas vai intimidá-los quando eles a tocarem. No entanto, não conte com isso para manter suas ovelhas dentro do pasto, com pelagem pesada. Elas são menos propensas a sentir os choques elétricos. Alimentando suas ovelhas. Faça com que a pastagem ou feno acompanhe a maior parte da dieta delas. As ovelhas naturalmente comem plantas do pasto com gramas e trevos. Se o local for grande o suficiente, permanecer em floração durante todo o ano, você não precisa fornecer alimento suplementar para as ovelhas. A quantidade de pastagem necessária dependerá de seu clima e do quão fértil o pasto é. Em um clima médio, você pode seguir novamente o padrão estimado 8 hectares de pasto verde para 6 ovelhas. Clima com verões quentes ou inverno frio que mantém a grama terão pastagem menos fértil. A quantidade de feno necessária dependerá da quantidade da sua grama. As ovelhas comem cerca de 5 kg de feno para cada 45 kg de seu próprio peso. O feno é basicamente forragem cortada seca e enfartada. Tente ser mais gramínea ou vegetal, como alfafa ou trevo. Quanto mais tarde o corte, melhor a qualidade alimentar do fêmea normalmente. O de alfafa ou trevo tende a ser mais nutritivo e preferido pela maioria dos animais. Eles são mais caros, porém não são imperativos para as ovelhas. Tenha em mente que alguns trevos podem conter uma substância semelhante ao estrogênio, que pode funcionar como um controle de natalidade em ovinos. Evite estiver Evite-o se estiver tentando reproduzir suas ovelhas.
Evite dar grão demais às ovelhas. Os grãos, na verdade, nem são tão bons para elas, exceto em alguns casos específicos, porque essa mistura tende a conter muito cobre para a dieta de ovelhas. Se precisar complementar a dieta de suas ovelhas com grão, tente obter uma mistura que seja especialmente formulada para ovinos. Comer grão demais também pode deixar suas ovelhas inchadas e até matá-las. Realmente evite grão demais. Uma mistura básica com milho, soja e aveia, especialmente formulada para as ovelhas ou cabra de seu moinho de alimentação local, deve funcionar. Se elas precisarem de um pouco de suplemento, essas normalmente são ovelhas lactantes, jovens ou idosas. Mistura para cabras ou vacas são melhores do que para cavalos. Se você não conseguir encontrar que seja formulado especialmente para ovelha, novamente ovelhas são sensíveis ao cobre. Evite misturar para todos os fins. Evite armazenar alimentos para mais de um mês. Isto é verdadeiro, tanto para o feno quanto para a mistura de grão. Armazenar alimentos com muita antecedência pode causar mofo e torná-lo tóxico para os animais. Certifique-se de que você está dando alimento fresco para elas, caso precise de algo além do pasto. Disponibilize sal às ovelhas. Elas precisam dos minerais que vêm com sal. Obtenha minerais secos, especialmente para a cabra, porque enquanto elas precisam de cobre, o excesso dele pode torná-la doente ou matá-las. Bloco de sal pode ser bom, mas eles também não dura tudo isso e podem não fornecer minerais suficientes só pela lambida. O sal mineral solto tende a ser mais caro do que os blocos. Você pode colocar em um alimento ou no abrigo. Forneça água fresca e limpa. As ovelhas precisam de acesso à água fresca e limpa. Elas consumirão cerca de 7,5 litros todos os dias, e mais ainda em dia de calor. A água precisa ser limpa, livre de algas e assim por diante. Você pode usar uma máquina para fornecer essa água, se não quiser ter que carregar um monte de balde todos os dias. O recipiente se enche automaticamente quando os animais bebem. Tudo o que você precisa fazer é esfregá-lo para limpá-lo uma vez por semana, mantendo suas ovelhas saudáveis. Faça a manutenção dos cascos corretamente. Forneça uma superfície seca para suas ovelhas andarem na maior parte do tempo. Isso ajuda a evitar coisas como podridão no pé. Se as ovelhas não puderem passar um tempo em superfície seca, você precisará cortar ou aparar qualquer excesso de casco. A cortar o material morto, tome cuidado para não acertar o tecido sensível. Isso pode causar sangramento e infecção em ovelhas. Na época de seca, apare os cascos e cada 6 semanas aumente o ritmo de estação de chuva. Comece a retirar a sujeira dos dedos, apare o excesso de unha paralelo às linhas do crescimento do casco. Deixe os calcanhares no mesmo nível que a sola dos pés. Retire o excesso de tecido de unha ao redor de cada dedo do pé com um raspador de madeira. Deixe o casco liso na sola do pé para frente. A podridão do pé é um problema específico de ovinos e caprinos. É mais frequente em animais que andam no chão úmido ou molhado. Seus cascos amaciam, o que torna mais fácil para a bactéria entrar. A podridão do pé pode causar dor severa e claudicação. E geralmente fica no pasto em torno de 12 dias. Separe o rebanho infectado do saudável. Você vai notar um cheiro fedido. Apare o casco para remover o excesso e aplique agente antisséptico nele. Todos pelo menos uma vez no ano. Ovelhas em pelagens mais longas precisam ser tosadas por ano. Tosadas 2 vezes por ano. Considere tosquear suas ovelhas antes do início do tempo mais quente e evite fazê-lo antes do inverno. Elas precisam estar confortáveis durante a tosa, então deixe-as fora do pasto pelo menos 10 horas antes dela. Isso permitirá que seu estômago se esvazie. Tosar ovelha molhada pode causar problemas de saúde, então evite fazer isso. Não tosar as ovelhas e permitir que sua lã fique ensopada pode torná-la mais propensa à infecção de insetos. Execute cuidados de saúde preventivos. Embora você não possa prever tudo o que pode acontecer a uma ovelha, conheça seu veterinário local. Existem algumas coisas que pode fazer para cuidar das suas. Executa essas etapas extras
pode ajudar a manter as ovelhas longe de determinadas doenças e problemas. Apare a lã ao redor da área, imediatamente em torno e abaixo da cauda, pelas patas traseiras e na metade do caminho para a parte inferior do corpo. Urina e fezes podem se acumular nesta área, então mantê-la limpa pode impedir coisas como infestações por insetos. Remova toda a lã em torno da extremidade traseira e da barriga de suas ovelhas. A pedaço de material fecal mole ou duro, ou de lama, que gruda a lã. Esses pedaços podem atrair moscas, então tente removê-los que possível, enquanto ainda estiverem macios e as varejeiras ainda não encontrarem. Use a tesoura de mão. Verifique a saúde em geral. Você saberá quanto a ovelha está doente, porque basicamente ela estará fazendo coisas incomuns ou ficará letárgica. Fica de olho na saúde básica, pode alertar sobre o problema mais rapidamente para que ele não se espalhe para o resto do rebanho. Trate sua ovelha de parasitoses. Esse foi mais um vídeo. Espero que tenha gostado. Se quiser participar da minha escola de filosofia, é só mandar mensagem no direct do Instagram, Rodrigo Santos Cardoso. Boa tarde. Espero que tenha gostado. Obrigado por ficar até aqui.